Olá, Physiolovers! Bom dia! E aí, eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Physiocast. É. E hoje o nosso tema é saúde no contexto familiar, uma reflexão sobre o Dia Mundial da Saúde. Hoje temos nossa primeira convidada, que eu já vou falar um pouquinho dela, tá? E a nossa convidada é mais que especial, mas lógico que agora vem a nossa abertura maravilhosa. Vai lá, solta DJ. Então, Physiolovers, sejam bem-vindos, né, ao nosso novo episódio, nosso segundo episódio aqui do podcast da Fisioterapia Unama-Nanideua. Eu, né, você já conhece, sou a professora Camila Lamarão, né, e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o Dia Mundial da Saúde, né, em relação ao contexto familiar, né. E a nossa convidada é ela, né, Caroline Paixão, nossa bidestaque, agora também com TCC Tá vendo? destaque. Ela é a minha destaque, claro, e lógico, ela vai se apresentar, falar do seu currículo brilhante, né, minha destaque, a palavra é toda sua. Seja Primeira muito bem-vinda, obrigada, muito é uma obrigada, minha honra. querida. Bora lá. Gostaria de agradecer pelo convite de vocês sempre. É muito bom estar presente nos projetos que a Unamunanideu ela proporciona, principalmente o curso de fisioterapia, né? E participar do Fisiocast também é uma coisa assim, é o mais alto nível, né, dessa sociedade aqui dentro da Unama. Então, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Paixão, né? Eu atuo na área da atenção básica e saúde da família. Tenho uma trajetória, fui residente, né, pela residência multiprofissional em atenção primária, em saúde da família, na verdade, e atenção básica. Sou mestra em saúde coletiva na Amazônia pela UFPA. E aí tenho também algumas organizações dentro da saúde do idoso e também na gestão em saúde, né. Minha trajetória ela perpassa por esse caminho. Sou fã, sou fã. E aí minha história perpassa por esse caminho e sou uma apaixonada pela atenção primária, tanto que, eh, por onde eu vou, faço aí a atenção primária ela ser falada, porque eu gosto muito dessa área, desse nível de atenção no geral. Ai, por isso que é a minha destaque, eu sou fã. Então, Carol, eu lembro que no nosso primeiro episódio eu falei um pouquinho da minha paixão da fisioterapia, então a gente queria saber também de ti, onde começou essa tua primeira paixão pela atenção primária, pela saúde da família, se foi na faculdade, se tu sofreu terrorismo, me fala um pouquinho aí de como surgiu essa paixão. Surgiu a minha paixão pela atenção primária e saúde da família, ela surgiu realmente dentro da graduação, né. Eu sou egressa da Universidade do Estado do Pará, que é a UEPA, né, eu Somos. sou egressa de lá da UEPA, tive bons professores, incríveis professores que me organizaram, né, essa dinâmica dentro da atenção primária. E desde então, a minha grande meta era fazer a residência em saúde da família também da UEPA. Legal. E aí a minha organização toda dentro da minha graduação foi para que isso acontecesse. E aí eu, inclusive, sempre falo da residência também, porque acho que é uma área incrível, um momento da vida da profissional da pessoa, onde ela consegue ter a prática e ter a teoria juntas. Isso aí é incrível para pro profissional que a pessoa está se formando, né? E aí, depois disso, pensei na residência, fui para a residência. A residência são 2 anos, né, e aí no final você se torna especialista na área. E, eu acho que o momento de você estar ali com a comunidade, de você observar que a fisioterapia ela é muito boa para aquela comunidade, no modo geral, me faz gostar muito dessa área. Então, sempre gostei, eu acho que sempre fui por esse caminho, né, sempre estive nesse caminho. E aí E eu não sei se a gente já conversou sobre isso, né, eu também sou apaixonada pela saúde da família, fui, estagiária, né, do PET Saúde, eu não sei, porque eu sou uma senhora, você eu sabe. também fui, Ah, mentira, fui. sério?
A graduação é da Então, extensão. É, eu fui estagiária do PET por 2 anos, e sim. aí eu também me apaixonei. Eu lembro que o nosso primeiro contato foi no lixão do Aurá, e aí lidar com aquela realidade e você trabalhar apenas com a atenção primária foi desafiador, porque naquela época a fisioterapia ainda era muito massagem Uhum. clínica, e imagina você levar para dentro de uma comunidade extremamente carente e trabalhar com isso. Eu lembro que realmente eu me apaixonei, mas na minha época não tinha residência, né, É, enfim, como eu te falei, sou uma sim. senhora. E aí eu acho fantástico, realmente é uma parte da fisioterapia apaixonante e que tem tudo a crescer, né. Hoje o fisioterapeuta está começando a ser ingresso ao programa Saúde da Família, e a tendência é essa. Eu acho muito bacana, eu acho apaixonante mesmo, parabéns. Eu sempre te falei, né, que eu sou tua fã. Então começou esse amor na faculdade, né. Sim, Beleza, então vamos lá para as nossas primeiras perguntas. bora. Você está preparada? Estou preparada, sempre, sempre, sempre. Adoro. Então bora lá. Antes da gente falar sobre o contexto da saúde da família, né, eu queria começar do início, né. Eh, Na tua visão, professora, o que você entende como saúde? Qual o teu principal conceito de saúde? O principal conceito de saúde, assim, existe as coisas que a gente entende, existe o que é preconizado, né. Adoro. A Organização Mundial da Saúde, ela traz pra gente que saúde, ela é um conceito ampliado, né, de um completo estado de bem-estar, tanto social, físico, mental, psicológico, cultural, você está inserido ali. Então, quando a gente fala de saúde, esse ponto exato de que não é só ausência de doença, é bem característico. Então, quando nós adentramos nesse quesito saúde, a gente precisa entender que a saúde ela não vai perpassar só por uma doença. Ela vai ter que ser analisada por um contexto geral. E aí, basicamente, a gente entende isso e agrega isso às nossas condutas, ao nosso pensamento clínico e afins. É, isso mesmo. E também a saúde financeira, né, professora, que é muito importante. Com certeza, exatamente isso. E aí a gente entra no outro quesito, eu sempre trago isso para as aulas, que a gente entra no capitalismo, né. É Exatamente, o verdade. trabalho que você vive, os meio de transporte que a gente utiliza, o acesso aos bens e serviços que a gente tem, tudo isso influencia na nossa vida e na nossa saúde. Então, não tem como falar que a saúde vai ser só: "Ah, eu não estou doente, então, né, eu tenho saúde". Não, é uma conjunto de E fatores. que eu acho muito bacana dessa evolução em relação ao conceito da saúde é hoje você falar de saúde mental, porque antes a gente só se falava da saúde clínica, né, sinais e Exato. sintomas, né, dificilmente causas, né, e hoje a Uhum. gente entende que a causa fisiológica também está conectada com a nossa saúde mental, Exatamente. né. Sim, E a nossa saúde mental é muito além do fisiológico, do financeiro, do emocional. Então isso que eu acho fantástico, hoje a gente já ter essa visão e também a gente já tenta encaixar nós como os docentes, né, a sempre direcionar o aluno a mostrar: "Olha, fator emocional, olha, fator psicológico", né, porque às vezes não, interfere, né. sim, é verdade isso. E em relação, Carol, ao contexto familiar, né, assim, você já deu o seu conceito, né, brilhante, por sinal, mas onde você entende que a saúde, ela vai estar inserida nesse contexto familiar? Como é que você essa visão? Trazendo um pouco, assim, para o sentido mesmo da atenção primária, é válido a gente ir um pouquinho antes do histórico do que seria essa atenção primária, porque às vezes a gente fica falando atenção primária, o pessoal: "Mas o que é isso?". A gente entende que a gente tem um sistema, né, esse sistema que Sistema Único de Saúde, que até um determinado tempo, o acesso à assistência à saúde, ela não era para todos os indivíduos, e aí a gente conseguiu, por muita luta social, né, por uma reforma sanitária, a gente consegue chegar nesse sistema único. E dentro desse sistema único, ele é organizado em níveis, de atenção à saúde. Aí a gente tem atenção primária, secundária e atenção terciária, cada um com as suas organizações. E quando a gente puxa essa atenção primária, a gente consegue observar justamente
que seria a porta de entrada desse indivíduo dentro do serviço de saúde. E dentro dessa atenção primária, a gente tem 2 pontos importantes, que é as unidades básicas de saúde e as estratégias em saúde da família. E aí quando a gente traz essa estratégia de saúde da família, né, esse lo essa organização, essa equipe, ela sim consegue adentrar muito no quesito família. Porque eu sempre trago isso, Camila, assim, quem é que conhece mais da nossa casa que se não nós mesmos? Verdade. Quem nos conhece mais? A nossa família, certo? Então, dentro da APS, né, a gente tem a ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, e essa é uma organização que vai entender o contexto da comunidade, que vai entender o território, que vai entender o contexto familiar e ela consegue acessar muito mais fácil a família, né? E dar assistência devida. Muito difícil, por exemplo, um nível terciário fazer isso. Por exemplo, o Filoiola, eu falo assim, o Filoiola, Barros o, o Barreto, Barros Santa Barreto, a Casa. Santa Casa, elas não vão conseguir adentrar no contexto familiar da forma que uma unidade básica como a este consegue. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber como essa estrutura é isso para que a gente consiga chegar nesse ponto. Será que eu respondi? Perguntou? Claro, inclusive já pegando esse teu gancho, né, dessa introdução que você fez, né, que você já falou, né, eh, mas na tua visão mesmo, como Uhum. fisioterapeuta da família, qual o papel da família na construção e manutenção da saúde dos indivíduos? É toda, né, todas, 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 todas. Justamente como eu falei para vocês, quem mais nos conhece do que nossa família? Quem mais consegue dar o apoio que a gente precisa, senão a nossa família? Então, quando você observa dentro desse contexto, a gente observa que a gente tem vários tipos de famílias, né? Aquela família que você é extensa, aquela família que é o tradicional, né? Pai, mãe, filho. Você tem aquelas que, né, enfim, você consegue observar que é só a mãe, é só o pai. Enfim, a gente tem várias formações de famílias e, como profissional de saúde, a gente precisa entender esse contexto e entender como essa pessoa está inserida, porque sim influencia, né? A gente consegue ver até na nossa reabilitação. Às vezes o paciente chega acompanhado da filha, acompanhado do filho, do esposo, e a gente consegue observar a melhora na reabilitação, diferente de outros contextos, onde a gente não tem essa relação. Então, sim, Com certeza. né, a gente consegue seguir por esse caminho mesmo. É isso mesmo. Eu digo que a família ela é fundamental em tudo, seja na saúde, seja na doença, né, Exatamente. sem família não dá, tá. E de que forma, o ambiente familiar pode influenciar positivamente, mas você já falou, né, ou até Uhum. mesmo negativamente na saúde. Você falou muito positivamente, como você enxerga de uma forma negativa? A gente pode observar em famílias que têm uma estrutura disfuncional, né. Então a Uhum. gente consegue observar esses vários formatos de família, entende que cada pessoa dentro desse contexto familiar, ela vai ter personalidades diferentes, formas diferentes de lidar com o processo de saúde, com o processo de doença, e que isso influencia no geral ali. Então, existe, né, aquelas famílias que são funcionais e famílias disfuncionais que, consequentemente, essas famílias podem entrar, ser um impedimento no nosso processo de reabilitação, né. Então, Exato, com certeza, há uma grande influência, enfim, em todos esses quesitos. concordo. E hoje a família, é uma temática muito atual, né, porque hoje a gente vê formações do conceito de família, né, diferente. Por exemplo, antigamente a gente falava da família que é só mãe, da família que é só Uhum, pai, mas agora a gente tem a família onde os pais são trans, né, uhum. e aí já rola toda uma outra temática. Eu digo que essa é uma temática complexa, né, mas a gente precisa falar, né. E às vezes, essa questão da família, né, até mesmo a pessoa, né, o nosso parente, enfim, tá doente e não percebe e acaba nos adoecendo, Isso é uma né. realidade. E isso é uma coisa que a gente precisa, né, ter que eu não sei se tu passas por isso, mas, por exemplo, em casa, né, por eu ser da Uhum. saúde, eu digo que às vezes a minha orientação não é tão bem ouvida,
com uma orientação de outro profissional, né, aí tem aquele ditado: "Santo de Santo de casa", casa não né, faz milagre, né, casa de ferreiro, né. né, e aí também entra nessa questão aqui, mas enfim, né, são desafios que a gente está habituada a dar. Então, Carol, nesse contexto, né, onde que o fisioterapeuta, onde a fisioterapia entra em relação à saúde da família? Olha, a gente já falou aqui da organização desses níveis de atenção, e aí, nós temos as ESFs, o que é um grande ponto aqui, inclusive, é um ponto muito importante, porque essa organização da atenção primária, ela tem uma equipe mínima, certo? Então tem que ter lá o médico de saúde da família, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o técnico, eles estão lá, isso é organizado. Só que aí dentro da atenção primária a gente tem antes que era o NASF e hoje em dia se organizou para ser a equipe EMUT, né, equipe multiprofissional, e aí a gente entra nessa EMUT. Só que qual é o grande problema disso? É que nem todas as unidades básicas têm uma equipe EMUT. Então a equipe EMUT é constituída do fisioterapeuta, do nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, equipes essas que vão, né, ser uma base também ali para o processo da saúde, da doença do indivíduo. E aí a gente entra nisso, né, MUT. Então, nem sempre dentro de uma atenção primária, dentro de uma unidade básica de saúde, na verdade, numa ESF, a gente consegue ter essa equipe de profissionais. E tu tens, assim, conhecimento das, eu sei que nas principais tem, né, nas principais ali da Aham. Sacramenta, né, mas, por exemplo, Marambaia tem, Marambaia, mas, por exemplo, em Macaí. alguns bairros não tem, Exatamente, não tem. Aí exatamente. já entra a questão, né, de nós fiscalizarmos, né, a comunidade fiscalizar e também da gente ir em cima dos representantes, né. É, Porque eu digo que o principal problema do SUS não é o SUS, é quem administra o SUS, né. exatamente. A Ainda gente tem a questão partidária, então, enfim, já é uma outra questão, mas eu sempre, falo que as pessoas questionam o SUS, mas eu falo: "Mas você vai lá cobrar? Você sabe, né?" Porque eu sei que uhum, tem as eleições, até o agente de saúde, né, a gente que elege, embora tenha uma indicação, mas se a gente souber o grande poder que a gente tem de cobrar para ter o profissional, uhum, né, a fisioterapia ela ficou tão bem vista pós-pandemia e uhum, teve esse boom, né, de colocar nas unidades, mas ainda assim tem muita unidade que não tem, né. isso é uma E aí realidade. entra a importância do nosso sindicato, né, que eu não sei se já sabe se tem ou não, eu sei que O a sindicato o da fisioterapia, eu nem sei se isso ainda está tem, vivo. tem. Né, tá nessa briga aí política deles, né, financeira também, mas enfim, mas bora voltar aqui para o nosso, né. E aí, profa, como o fisioterapeuta pode envolver no processo de cuidado e reabilitação? E aí é isso, o fisioterapeuta, por exemplo, dentro da atenção primária, inclusive dentro da atenção primária, trazendo isso para a APS, a gente sempre teve essa organização histórica de que o fisioterapeuta ele trabalha apenas na reabilitação. É histórico, né, é histórico também, muitas das vezes, trazer o fisioterapeuta que faz massagem, o Aham, o fisioterapeuta choquinho, o o choquinho. choquinho, então é algo que a gente enquanto profissionais acadêmicos, a gente precisa desmistificar. Por quê? O fisioterapeuta, inclusive dentro da atenção primária, ele não trabalha apenas e somente pode ter reabilitação? Pode ter reabilitação, mas a gente não trabalha somente nesse ponto. A gente trabalha na educação em saúde, nós trabalhamos com a promoção da saúde, então, assim, estar dentro da atenção primária, evitar que esse indivíduo ele passe para os outros níveis de atenção, por exemplo, precisar de um atendimento especializado ou precisar ir para, por exemplo, um hospital devido a algo que ele poderia muito bem ter sido amparado e, né, a gente ter conseguido evitar que esse processo ele se seguisse. Então, o fisioterapeuta dentro da PS, né, nesse contexto da reabilitação, ele vai ser importante, justamente para que a gente não leve esse indivíduo para outros níveis de atenção, né? Porque cada nível de atenção a gente tem mais É uma gastos. gravidade, Então, exatamente. seria muito mais fácil a gente prevenir, a gente fazer a promoção desse indivíduo não precisar, por exemplo, eh, causas evitáveis, né? A gente tem muito a questão da hipertensão, né.
a diabetes. São algumas doenças crônicas que dentro da atenção primária elas são bem enfatizadas e que devem ser, porque aí o indivíduo ele não trata, ele não se organiza, não faz o exercício físico, não tem uma boa alimentação, chega lá no nível terciário para ocupar um leito, por exemplo, do hospital, né, por causa de um infarto, por causa de um Exato. AVC, AVR. Então, a gente tem essas organizações. Se a gente remediasse lá, né, se a gente organizasse na atenção primária, isso não aconteceria a longo prazo. Tá vendo, meus alunos queridos, a importância de fazer atividade física, se alimentar, que a professora bate em toda a tecla, né. Todo semestre eu pergunto: "E É, aí, quem está matriculado na academia?" Aí a pessoa fica: "E aí, olha, tá vendo aqui?", a né. gente, inclusive, é um dos pontos que dentro da saúde coletiva que a gente fala, porque assim, esse é um ponto muito específico, nem todo mundo tem dinheiro para ir para academia, né. Nem todo mundo tem o dinheiro para academia, a alimentação de nem todo mundo consegue ter a segurança alimentar, que é ter, por exemplo, as 5 refeições ricas por dia. A gente Aham, sabe dessas realidades, né. E tudo isso está dentro desse grande contexto, e é dentro desse verdade. contexto que a gente vai adaptando, né, a vida É. para que ela siga bem. Aí, por isso que a gente orienta: "Ah, não tem o dia da academia, mas tem o aplicativo O gratuito de aplicativo exercício, é, né, tem as novas praças aí, uma sim, pista na frente de casa, né, não tem desculpa, principalmente para vocês, né, futuros profissionais da saúde, exatamente. né. Eh, e aí, Carol, dando sequência, fala, né, de como o fisioterapeuta pode envolver a família, como você já falou, né, mas na prática mesmo, como acontece, né, a nossa atuação junto à família? Porque eu digo que, eu tiro por mim, né, quando vem muito paciente idoso para mim, às vezes eu peço para o familiar não ficar dentro do ambiente comigo, porque fica: "Ai, vai sentir dor. Ai, vai cair". E aí acaba mimando, mas nesse sentido, né, Aham, aqui é um sentido mais amplo e aham. tudo mais, porque a pergunta também direciona isso. Mas eu tenho esse cuidado de falar: "Gente, a gente precisa reabilitar, a gente não tem que tá certo, tem um medo de cair, de se lesionar de novo, mas a gente é profissional, então a gente Uhum. sabe o que a gente está fazendo, e a dor é inevitável, né, nesse processo É, de reabilitação, sim. a dor é inevitável. Mas como que tu consegues, assim, enxergar e ver e direcionar a questão da da atuação da fisioterapia junto à família? Junto à família, eu sempre trago e falo para os alunos, né, nas nossas conversas, que a fisioterapia é um pontinho, é aquilo ali, aquele pinguinho, só que o indivíduo ele vai para casa, ele volta, né, ele vem uma, 2 vezes, ele falta, então nós somos o pontinho e a gente tem um pinguinho de água, e a família, a vida da pessoa é um oceano, e ela vai lá, Nossa, que profundo né. destaque, que Pois poético. é, né. Então a gente é um pinguinho, a gente vai lá, ensina, e aí é um dos grandes é interessante também observar que essa reabilitação ela precisa ser centrada na família, né. Sim, Nessa família, você ensinar como fazer no domicílio, você buscar com que esse indivíduo ele seja autônomo desse processo de reabilitação dele. Porque justamente nós estamos ali num ponto, a gente vai lá, a gente consegue ensinar, a gente consegue reabilitar naquelas horas que a gente tem para fazer com ele, mas depois disso ele vai para casa, né. Vai para casa, e ele vai com a desaprende tudo que a família. gente ensinou. Exatamente. E se esse processo ele não continua em casa, no É, âmbito familiar, essa pessoa ela não se engaja em fazer o processo da reabilitação dela acontecer, fica mais difícil, né. E é. aí, inclusive, até saio um pouco desse âmbito da atenção primária e vou lá, por exemplo, para a Rede Sara. A Rede Sara, ela é uma organização onde, é um nível, é uma organização hospitalar, mas é nível secundário, terciário, e aí, na Rede Sara, eles trazem essa reabilitação centrada na família, né. Ele tira aquele papel do fisioterapeuta, então: "Você vai me curar?", né. "Não, eu não vou te Aham. curar, você vai se curar, você vai ser o dono do seu processo de tratamento. A sua família vai te trazer
essa autonomia, né. Essa família vai te ajudar a ter autonomia, independência. E aí para melhorar essa qualidade de vida dessa pessoa. Mas o fisioterapeuta ele eu sempre falo para pessoal, a gente não cura ninguém. A gente não tem Verdade. o poder de tocar na pessoa e falar assim: "Olha, você está curado". Em nome É um de processo. Jesus. É o que a Verdade. gente gostaria de fazer, mas É é um processo e a verdade. gente não tem como. O famoso processo da cura, né, professora? É, exato. Professora, dentro desse contexto, a senhora poderia dar alguns exemplos, assim, porque a senhora falou das doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, mas assim, a senhora poderia, assim, dar alguns exemplos, assim, até mesmo pegando pacientes neurológicos, né, seja idoso, criança, assim, eh, dando uma patologia, um exemplo em relação à atuação primária, à questão familiar, você poderia, assim, dar esse exemplo como físico, gente? Exemplo como físio, por exemplo, a gente pode pensar na saúde da criança, né. A saúde da criança, enquanto fisioterapeuta, por exemplo, da atenção primária ou, né, de outras áreas, a gente faz a vigilância do desenvolvimento, né, que é Uhum, observar, né, em cada idade como essa criança ela está se desenvolvendo. E aí é o interessante que aqui é você fazer a vigilância enquanto fisioterapeuta e você mostrar para o familiar, né, para uhum. o contexto familiar, para esses indivíduos, de que formas vocês conseguem fazer os estímulos para que essa criança ela consiga se desenvolver da melhor forma, né, de acordo com aqueles marcos motores que são preconizados. Então, é uma organização. Posso ensinar o que essa criança ela vai adquirir, por exemplo, no próximo mês. Então, isso já deixa ali um respaldo da família. Outro ponto também é na saúde do idoso, inclusive. A gente pode, justamente para fazer essa organização de educação e saúde, para como é que a gente consegue prevenir quedas? Será se é deixando um monte de tapete, né, na casa? Será se é deixando ambientes escuros para essa pessoa idosa ela, né, enfim, essas orientações, às vezes, a gente direciona para a pessoa, mas às vezes a pessoa ela não consegue, ter, um cognitivo organizado para que a gente consiga entender aquilo, então a gente precisa direcionar para o acompanhante, para o familiar. Então, dentro desses exemplos, a gente pode seguir por esse caminho, né, de orientações. Essas orientações ela precisa passar sim pela pessoa que está sendo atendida e pelo familiar, desde a prevenção de quedas até estimular o desenvolvimento da criança. Ai, que bacana, professora. É isso mesmo, né. Então, agora já pegando o gancho para a próxima pergunta, a gente entende, né, a importância da pessoa ter, né, um mínimo, né, de uma educação em saúde, que é uma coisa que agora que a gente está recuperando, né, essa questão de você ser educado, quer dizer, ter um mínimo de noção em educação em saúde. E a gente, como você falou, é extremamente importante ter um mínimo para inserir nesse contexto familiar. Como profissional, como você trabalha essa questão da importância da educação em saúde dentro do contexto familiar? Quais são os recursos que tu usa? Recursos, assim, dentro se você for enfim, vamos pensar que a gente tem diversos recursos hoje em dia para fazer Verdade. uma educação em saúde. A tecnologia, ela facilita muito a nossa vida de diversas formas hoje em dia, certo? Inclusive algumas turmas, alguns grupos, eles organizaram, por exemplo, um produto tecnológico. Eu sempre estou trazendo esse produto tecnológico, que é uma forma acessível do indivíduo ele ser educado, né, enfim. Então você vai lá, você está fazendo o seu processo de reabilitação, você quer deixar para essa pessoa que ela compreenda sobre a patologia dela, sobre o que a fisioterapia pode atuar. Então você vai lá dar um produto, que pode ser uma cartilha, pode ser um manual, um guia, um vídeo. "Ah, eu quero fazer um vídeo, eu estou reabilitando o meu paciente, ele não conseguiu entender determinados exercícios". Eu, como fisioterapeuta, posso montar um produto, entregar para esse indivíduo, e isso vai complementar a minha reabilitação. Então, a educação e saúde, ela está em todos os momentos da nossa intervenção, todos os momentos. Eu sempre falo para o pessoal que a gente precisa conversar com o paciente, a gente precisa explicar o que a gente está fazendo, né, que nós estamos fazendo com ele, porque senão ele vai falar: "No que
você está me tocando aqui nesse ponto? O que que você está fazendo comigo, né?" Ele não vai entender, ele não tem a obrigação de entender. Nós temos a obrigação de explicar. Então, a educação em saúde ela é essencial justamente para que a gente consiga passar e a pessoa consiga entender o que é a fisioterapia, né. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, apesar da fisioterapia ela ter uma organização na sociedade hoje em dia um pouco melhor, principalmente depois da pandemia, né, a gente trouxe a fisioterapia como um ponto importante, mas a maior parte da sociedade ainda tem um pensamento muito limitado do que seria. E aí a gente vai lá e faz essa organização para que a pessoa consiga compreender, né, capacita. Isso. Inclusive, a gente já começa dentro de sala de aula, né, com os alunos e sempre orientando os alunos trabalhar dentro de casa, né, É, dentro da sua família. Porque, às vezes, como a gente estava até comentou ainda agora, né, às vezes o nosso conhecimento não é tão bem reconhecido dentro de casa, né, é, do que quando vem um outro profissional, mas isso tem mudado. E como você falou hoje a gente tem vários recursos, a gente tem o doutor Google, né, porque às vezes o paciente nem sabe, mas deixa eu procurar no Google, aí já é, chega: "Doutora, por que isso e não sei o quê? Mas a senhora não está fazendo isso porque eu vi na internet". Ai, é. né, aí tem que respirar E tem fundo. muitas implicações disso, por exemplo, o chat GT, né, Ah, agora o o GPT, chat nosso querido chat eu GPT. falo: "Chat, como eu posso fazer exercícios de fisioterapia?" E a pessoa vai lá e faz, mas nada Verdade. substitui o conhecimento que a gente consegue agregar nesse indivíduo. Então, é isso, né, nada vai substituir o papel do E embora ele peça para o chat, né, se ele não usar o prompt correto, ele não vai saber, exatamente. né. Tá, prof, e como a humanização influencia esse cuidado mais ampliado, no seu ponto de vista? A gente pode conseguir observar que, assim, como a gente falou, como nós falamos no começo da entrevista, existem vários formatos de família, né? Existem vários formatos e o profissional ele precisa né, compreender esses formatos para a gente conseguir construir vínculos, para que a gente consiga entender que existem várias realidades e que essas realidades às vezes é fora da concepção que a gente tem enquanto pessoa, né? Quando a Verdade, minha moral é essa, meu formato, minha ética é essa, os meus valores são esses. verdade, Mas quando você vai para atender um outro indivíduo, a gente tira as nossas carcaças e a gente é apenas um profissional atendendo um outro ser humano. verdade, Então, entender isso não só para um indivíduo que está na minha frente, mas entender o contexto familiar dele é uma forma da gente conseguir humanizar esse cuidado, né. com Então, certeza. é isso, entender as dinâmicas, quais são os valores desses familiares, não botar os nossos valores, agregar os nossos valores, o que que eu acho que é certo e errado Verdade, para esse familiar, para esse contexto. Então, a gente precisa, né, enfrentar isso de forma mais tênue possível, né, mais organizada possível, verdade, né. professora, concordo plenamente contigo. Aproveitando o Dia Mundial da Saúde, né, qual reflexão você deixaria, né, sobre a importância de olhar para a saúde de forma mais coletiva e familiar? O que que a professora Carol, né, faria esse momento de reflexão em relação a essa temática? Olha, o Dia do Mundial da Saúde eu até fui buscar quando foi que a organização desse dia foi elaborada, que foi, olha só, Minha foi destaque. organizada pela Organização Mundial da Saúde em 1948, mas só a partir de 1950 que foi organizado, que é o dia 7 de abril, para quem ainda não sabe. Mas, assim, o Dia Mundial da Saúde, né, esse dia 7 de abril, é mais para trazer essa conscientização sobre de que formas, de que formatos e estratégias a gente vai conseguir melhorar essa nossa saúde, enfim, né. Entender, por exemplo, que não vai ser só a ausência de doença, que eu preciso estar bem e estar inserida num contexto social, é que eu preciso trabalhar a minha espiritualidade, a minha saúde mental, que eu preciso cuidar, estabelecer vínculos familiares, né, fortes, e aí a gente consegue ter um bem-estar, né, ampliado.
E, enfim, é muito difícil a gente conseguir ter todos esses quesitos, né, dando check lá: "Olha, não, eu tô bem fisicamente, socialmente, né, financeiramente". É muito difícil, mas é o equilíbrio, né. É igual o corpo humano que a gente sempre tenta buscar a homeostase. A gente Verdade. também tem sempre, né, olha só, Minha a gente sempre tenta destaque. buscar, a gente sempre tenta buscar esse bem-estar, né, esse bem-estar individual e se nós estamos bem individualmente, a gente consegue estar e fazer com que o coletivo ele esteja também. Tá? Então, dia importantíssimo aí para a gente conseguir refletir, conscientizar a população sobre esses vários aspectos, né. Na sua humilde visão, você com certeza já viu a evolução da fisioterapia nesse contexto, mas na sua humilde visão, onde você acha que a gente poderia melhorar em Ah, relação muitas coisas, assim, primeiro o conhecimento da população sobre se a gente fosse pensar, você está falando sobre atenção primária? Só para eu ter no atenção, tu, geral. no geral, no No geral, geral. Fica à vontade, é, né. professora. Mas assim, a fisioterapia, ela é incrível. Ela é incrível, ela é uma organização, uma profissão que faz a pessoa ter autonomia, ter independência e isso é o máximo, né. A gente consegue observar que a gente precisa melhorar em quesitos de conhecimento da população sobre as nossas que a gente faz, né? O que o fisioterapeuta faz? Como é que ele age? E isso parte muito de nós, enquanto formadores, enquanto Exato, docentes, e quanto os alunos também acadêmicos, eles espalharem a palavra. Não é só eu me matricular dentro da graduação, né, da universidade, eu ir lá, sento. Eu sempre falo para o pessoal, a universidade não é só você sentar na cadeira, fazer sua prova e ir embora, é você viver aquilo, você está disposto a viver muitas etapas, a pesquisa, a extensão, né, tudo que a fisioterapia e o que a universidade ela proporciona. Então, a gente precisa melhorar no ponto de mostrar, e esse aqui é um grande recurso que a gente está utilizando, de mostrar o que a fisioterapia é, né. Em que verdade. ponto ela pode avançar, eu acho que mostrar a nossa cara, mostrar o que a gente é Enquanto importante. a fisioterapia na saúde da família é importantíssima, né, também, Exatamente. porque a gente vê eles falando: "Ah, eu quero ir pra UTI. Ah, eu quero ir pra desportiva. Ah, eu quero ir pra Uro", mas pode ver: "Ah, não, unidade da saúde da família". Ai, mas atua lá, né. É, não, mas é verdade, isso parte muito justamente desse ponto de que a EMUT ela não está em todas as unidades básicas, então o conhecimento ele é muito mais baixo, né, porque se todo mundo sabe o que o profissional faz lá dentro da UTI, mas né, que é dentro da unidade básica? O que eu vou fazer? Muita coisa, a gente vai evitar que essa pessoa chegue na Esteja UTI. lá. Ai, poxa, assim, nossa, eu nem vi o tempo passar, Carol. E já estão ali mandando placa pra gente, né, assim, eu estou muito feliz, né, desse nosso segundo episódio, e por ser contigo, né, assim, tu viu que foi totalmente natural. Queria te agradecer, né, Obrigada. foi maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, você é a minha destaque do coração, né, e aí eu queria deixar esse minutinho para você dar uma palavrinha final, para a gente encerrar o nosso episódio. Muito No obrigada. mais, eu que agradeço. Eu coraçãozinho para vocês, né, eu agradeço muito. Eu acho que é um projeto incrível, eu acho que vai passar por aqui muitas celebridades, né, celebridades de conhecimento, pessoas que vão agregar seu conhecimento de quem vai assistir, de quem vai ouvir. Então, eu acho que é um projeto inovador e eu espero que continue por muito tempo. E muito agradecida, gratidão. Muito obrigada, Ai. pessoal. Espero estar em outros momentos aqui com vocês também. Ah, com certeza você estará aqui, pessoal, né, aos nossos ouvintes, aos nossos Physio-lovers, né. Queria agradecer a todos, né, que participaram e também quero pedir para vocês, né, que sejam nossos parceiros de divulgação e sigam a gente, tem uma listinha aqui, tá, que a professora é uma senhora às vezes a professora esquece.
O primeiro é o jornal, o quê? Jornada Físio, underline MN, a Jornada Físio, underline MN, MR. MR, tá? O Fisioflow, que é o grupo de acadêmicos de fisioterapia, Fisioflow underline, né? Physio underline Tai com 2 I, tá? A Ciane, olha, chique, a Ciane.fisio, legal, tá? Não se esqueçam também de seguir, né, o Instagram do curso de fisioterapia da UNAM, o quê? Ah, A gente tem sim! o simpósio, Oh, galera. meu pai. O mais importante é o simpósio da Pois é, semana o que vem. simpósio, seus abençoados. Não se esqueçam de se inscrever no simpósio, o segundo simpósio da mulher de fisioterapia, que vai ser semana que vem, dia 22 e 23. Eu e a Carol vamos estar lá prestigiando esse momento lindo, né? Da mulher, falando de atenção É, primária, falando de saúde da assistindo só mulher. mulheres potentes. Olha, tá um. Verdade, verdade, tá? E também não deixe de seguir o Fisiocast. Você já fez a inscrição no canal do Fisiocast? Já está seguindo o Fisiocast? Então curte lá, comenta, dá a tua sugestão, que daqui a mais ou menos uma semana e meia a gente volta para o nosso terceiro episódio, tá? E desde já, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai falar do próximo tema. E vem aí a nossa música maravilhosa. E desde já, meu muito obrigada. Beijo, beijo, Carol. Dá Beijo, tchau. tchau.